Porque tudo que você sabe nem sempre dá todo o resultado que você quer financeiramente na sua vida profissional. Porque às vezes um pedreiro que sabe levantar um prédio da fundação à cobertura ganha menos do que um engenheiro que nem um tijolo sabe assentar. Vamos conversar sobre isso? Bem-vindo ao canal Pobrismo, meu nome é Júnior Correia. Não seja um pobre de espírito, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Esse é um assunto muito interessante e bem simples de entender. Não precisamos ficar aqui tanto tempo. E se você colocar isso de valor, de prática na sua vida, você vai ver que é transformador. Como que a gente chega a essa conclusão muito louca de que às vezes quem não sabe nada ganha muito mais do que quem sabe tudo sobre atividade e gestão? O nome disso é simplesmente a gestão. Eu usei aqui o exemplo do pedreiro e do engenheiro, mas a gente poderia utilizar o exemplo do pedreiro e seria melhor ainda colocado se fosse com o dono da empreiteira. Às vezes o dono da empreiteira não sabe fazer tudo que é necessário. Ele não sabe, às vezes, a parte elétrica, às vezes ele não sabe a parte hidráulica, às vezes ele não sabe assentar um piso cerâmico, não sabe colocar um piso vinílico, sei lá, não sabe trabalhar com gesso. Viu quantos não sabe, eu disse? E por que o cara que comanda, que é o dono da construção, ele ganha muito mais? Ele tem um carrão, ele tem muito lucro. É por conta da onde você coloca o conhecimento que você tem à disposição de te dar retorno. Porque veja bem, o pedreiro ali, ele vai ter que ir lá, colocar o tijolo, fazer a massa, tem toda a técnica, porque é praticamente um trabalho artesanal. Tem aquele esquema de passar as linhas para fazer o assentamento correto, usa o nível, usa não sei o que, lá, todo aquele ferramental para que a obra saia retinha e no final fica espetacular. Tem pedreiros que o trabalho que os caras fazem são absurdos. Só que você vai ver no fim do dia, às vezes ele vai para casa ou de ônibus ou com uma bicicleta, às vezes não tem nenhum carro. Isso é muito estranho. Na verdade não é. Não é estranho. É simplesmente você observar que o conhecimento que você tem depende de onde você aplica ele. O dono da construção, com muito menos habilidade, com muito menos conhecimento sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele aplica a energia dele numa atividade comercial. Talvez ele entenda um pouco daquela obra, de todo como é que funciona. Só que ele não sabe fazer, mas a mentalidade dele foi de gerir aquele negócio, gerir a obra, gerir gestão de pessoas, aglutinar os melhores em cada área para fazer uma obra acontecer. Aí lá no final, um tijolo sozinho, uma parede sozinha não tem valor agregado. Agora, o conjunto daquela obra, o conjunto das habilidades daquelas pessoas, do pedreiro, do eletricista, do encanador, do jardineiro, do arquiteto, do engenheiro, todas aquelas conhecimentos juntos, aí sim eles têm um valor agregado muito alto. E o cara que tem a mentalidade de aplicar o seu conhecimento, a sua energia, o seu processo ali de gestão em todas aquelas outras pessoas, é ele que acaba ficando com o resultado. Isso é errado? É óbvio que não. É injusto? É óbvio que não. O pedreiro também, tendo muito mais conhecimento, quando ele mudar a mentalidade dele, quando aquele engenheiro mudar talvez a mentalidade dele, quando o encanador, o eletricista mudar a mentalidade dele e usar aquela energia que eles têm, o conhecimento, para fazer a gestão
do negócio e não efetivamente usar a energia para o trabalho, eles também vão atingir esses níveis onde começa a vir o valor agregado sobre as coisas. Isso acontece dentro de uma indústria, isso acontece dentro de uma oficina, isso acontece dentro de um salão de beleza. Vejam bem, tem mulheres que conseguem fazer obras de arte em unhas, em cabelos e ainda assim trabalham para as outras. Ainda assim, elas se submetem a trabalhar. Por quê? Mentalidade, gestão, como ela vê as coisas. Ela tem medo de pagar um aluguel, ela tem medo de arriscar, abrir um seu negócio, só que se o trabalho dela não der lucro, o salão fecha do mesmo jeito. Ela só está abrindo mão do risco, só está abrindo mão do lucro por medo do risco. Isso não é injusto. Isso são as regras do jogo. Portanto, pense na atividade que você está exercendo, pense o que você consegue fazer, pense as suas habilidades e como a sua mentalidade está te travando ou está te possibilitando explorar esse conhecimento dentro do valor agregado. Lembre-se de uma coisa, não é o que você escuta. É o que você faz com o que você escuta. Se chegou até aqui, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Meu nome é Júnior Correia. E lembre-se de uma coisa bem importante, você não pediu para nascer pobre, não faça força para continuar pobre. Valeu!